Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 1. Todos bem? Bom ver vocês aqui. Um sonho que nasceu no coração de Deus e agora está se cumprindo na terra aquilo que já estava decretado no céu, amém? Um novo tempo. João capítulo 13, versículo 1. Todos acharam? Estou na CF, minha Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vou ler novamente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Hoje um dia mais que especial, né? Um dia que ficará marcado para sempre, pelo menos na minha memória, no meu coração, creio que muitos de vocês também. Nossa primeira Santa Ceia, nosso primeiro culto na nossa nova casa. Quando nós olhamos para o dia de hoje, para esse presente, é isso que nós estamos hoje aqui nesse lugar, celebrando a morte de Cristo. Mas também, se nós formos olhar para trás, olhar para o passado, nós também vamos lembrar da última ceia. Estão me ouvindo bem? Lembrar da última ceia, onde Cristo também celebrou com seus discípulos, e Ele disse: comam, bebam, fazei isso em memória de mim. Porque fazer em memória de alguém significa você relembrar ou repetir algo que foi feito antes. Fazer em memória é trazer para o presente algo que aconteceu no passado. Então hoje no presente nós estamos celebrando a ceia. Mas se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que também a ceia vem sendo celebrada. Mas também, se nós continuarmos olhando e agora olhar para frente, olhar para o futuro, nós vamos ver que a ceia não para no passado. A mesa da ceia também não para no presente. Eu coloquei como tema a última, a primeira e a próxima ceia. A última, que eu vi tantas postagens falando, a última Santa Ceia do ano, é isso? Para nós é a última Santa Ceia, mas também é a primeira Santa Ceia. A última do ano, mas a primeira Santa Ceia na nova casa. Mas se nós formos também olhar para o futuro, pode ser que essa aqui também seja a última ceia. E quando eu falo isso, não é a última ceia nessa casa, não é a última ceia nesse lugar ou nesse ano. Talvez seja a última ceia que nós celebramos ainda neste mundo. A gente não sabe do amanhã. Hoje pode ser verdadeiramente a nossa primeira e a nossa última ceia. E a nossa próxima ceia, nós celebraremos com Ele, na glória, sendo servido com Ele, sendo verdadeiramente à mesa com Ele. Arcanjos, serafins, querubins. Quisera essa fosse a última ceia. Quisera amanhã ou ao fim desse culto nós não nem terminássemos de tomar aqui, mas terminássemos de tomar lá. Um arroz de ouro, um lugar onde não há dor, não há choro, não há lágrima, não há mais tristeza. Um lugar onde a paz reina, a presença dele reina. Um dia celebraremos lá a ceia, a última ceia. Aqui falando que Jesus sabia que era chegada a sua hora
Ele queria preparar, ele queria estar junto com seus discípulos, ainda mais uma vez. Ainda mais por um instante. Ele queria celebrar a última ceia, a última mesa com seus discípulos. E a mesa, nós falamos em um dos cultos, aqui em cima ainda. Ou foi lá, foi aqui. A mesa é um lugar de revelação. A mesa diante de Deus revela quem nós verdadeiramente somos. Na mesa, na última ceia, ali veremos a traição de Judas. Veremos a negação de Pedro. A fragilidade de João e dos outros discípulos. Mas também veremos Jesus falando de amor, falando de esperança. Aleluia. E nessa mesa que nós estamos hoje, esses pontos serão abordados. Esses são os valores da nossa igreja. Eu vou colocar no nosso coração, nós falamos o nome que me veio ainda há 15 anos atrás, o culto da sarça que nós fazíamos periodicamente. Depois de 15 anos, isso veio mais forte e cada palavra, cada letra desse sarça significa algo. Vocês já decoraram isso? Tem que decorar, hein? S, quem sabe? S, A, R, C, A, amor. Isso tem que ficar gravado. Alguém vai perguntar, mas por que sarça? Aí você vai, é a sarça ardente. Não, o cara não vai entender nada. Alguém perguntou, pastor, vamos colocar sarça ardente? Não, põe sarça. Mas ninguém vai entender, gente. Se não é cristão, se colocar sarça, não vai. Se colocar só sarça, já não vai entender. Se colocar ardente, então piorou. E nós como cristãos a gente já sabe. Sarça. Porque o evangelho é simples. Sarça. Igreja sarça. S de salvação, A de adoração, R de restauração, C de comunhão, A de amor. Hoje nós vamos olhar para essa mesa. Não para essa mesa, mas a mesa que Jesus celebrou com seus discípulos. E ela nos serve como exemplo para os dias de hoje. A mesa celebrada lá no passado vai ser um exemplo para nós nos dia a dia. A cada dia. A mesa fala de salvação. A mesa revela que verdadeiramente nós precisamos de Jesus. Ele diz, isto é o meu corpo partido por vós. Isto é o meu sangue derramado por vós. A mesa revela, nós precisamos de Jesus. E a mesa não começa com perfeição. A mesa da ceia, a mesa da comunhão, não é para os perfeitos, não é para os santos, não é para aqueles que se acham dignos, que se acham merecedor de estar à mesa. Muitos se acham assim, santos demais, prontos demais, julgam, condenam. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, Marcos 2, 17, é Jesus dizendo, Jesus diz assim, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A mesa começa revelando uma necessidade, a necessidade da salvação. Jesus estava aqui não apenas repartindo o pão entre seus discípulos, não porque eles eram santos, não porque eles eram merecedores, não porque eles eram dignos, assim como nós também não somos. Ele está dizendo aqui, os sãos não necessitam de médicos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim chamar aqueles que se julgam justos, mas eu vim para os pecadores. Eu vim chamá-los ao arrependimento. Jesus estava ali pregando para pecadores. Naquela mesa estava Judas o traidor. Naquela mesma mesa estava Pedro, aquele que iria negá-lo.
Naquela mesa você não vê que discípulos disputavam lugar, quem é maior, quem é mais importante. Mas a mesa revela tudo que está ao nosso redor. E a mesa revela aquilo que está dentro de cada um de nós. Eles se aproximavam de Jesus. Muitos estavam ali à mesa. E se vocês forem ler, vai dizer que em um certo momento os discípulos disputavam quem iria sentar-se ao lado, qual deles seria o maior. Ou seja, eles faziam comparações entre eles. Eles faziam competição entre eles. O Evangelho não é sobre isso. Ainda ontem conversávamos aqui, estava eu, o Ricardo e o Sérgio. Eu falava, nós não estamos competindo com ninguém. A única pessoa que eu compito, tá certo? Compito. Tá certo? Compito. A única pessoa que eu guerreio todos os dias é contra eu mesmo. Contra o meu ego, contra o meu eu, contra o meu orgulho muitas vezes. Para que eu não perca a linha. Para que eu não desvie daquilo que o Senhor quer para o meu coração. Para que eu não desvie do propósito dele. O maior confronto é comigo mesmo. Paulo fala em Gálatas, a luta da carne contra o espírito. O espírito lutando contra a carne, porque a carne não quer que você faça o que o espírito quer. O espírito não quer que você ceda à vontade da carne. Essa é a única competição minha. A minha guerra comigo mesmo. A minha guerra eterna. Para cada dia eu procuro ser melhor do que antes. Cada dia eu procuro ser mais parecido com o Rei. Isso é a mesa. A mesa revela essa necessidade, uma necessidade diária. O entendimento de que não precisamos vencer ninguém. Nós não precisamos ser vistos por ninguém. Nós precisamos de salvação. Ser salvos. Jesus diz uma vez, os discípulos estão encantados. Jesus diz a eles que eles saíssem de 2 em 2. Eles fossem pregando o Evangelho. E quando eles voltam, eles estão abismados. E eles vão se encontrar e eles vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, nós libertamos, nós fizemos. Jesus disse para eles, isso vocês se alegram? É disso que vocês se alegram? A maior alegria de vocês deveria ser, o meu nome está escrito no livro da vida. A mesa revela isso, uma necessidade de sermos salvos. A mesa não exalta o ego. A mesa quebra orgulho. A mesa revela com graça a verdade. A mesa revela a nossa profunda necessidade de salvação. E a salvação não é uma recompensa. Você não é o que você vai fazer por merecer ser salvo. A salvação é graça. É um dom gratuito de Deus. Uma graça imerecida. Uma graça que não tem preço. Se eu vendesse tudo o que tenho, em troca do amor eu falharia. É isso. Ainda que você vendesse tudo que você tem, ainda que você entregasse a sua própria vida, ainda assim você não seria merecedor da graça. Mas a graça nos alcançou. E a mesa nos ensina isso. Nós estamos aqui não porque somos bons, nós estamos aqui porque Ele é bom. E todos os dias a bondade, a misericórdia, a graça dele nos alcança. A mesa revela isso, uma necessidade de sermos salvos, de sermos alcançados pela graça. A mesa da salvação, a mesa da adoração. Jesus nos chama para o centro. Jesus nos chama de volta para Ele. Ele vai dizer, façam isso em memória de mim. A ceia é também isso.
é trazer a lembrança, aquilo que nos dá a esperança. O chamado para adorar. A adoração traz Jesus para o centro. A verdadeira adoração traz Jesus para o centro. Hoje as canções muitas vezes falam de nós mesmos. As canções hoje em dia são muito egocêntricas. As verdadeiras canções é aquela onde Jesus é o centro. E a ceia, a mesa, nos faz isso. Ela corrige o nosso foco. Ela devolve Jesus para o centro da igreja. Uma igreja onde Jesus está esquecido. Uma igreja onde Jesus não é adorado. Uma igreja onde Jesus não é o centro. A única motivação, ela deixa de ser igreja. Ela pode ser apenas um encontro social. Mas a adoração nos faz isso. A adoração faz com que nós reconhecemos quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que ainda Ele há de fazer. Tudo é dele, por Ele e para Ele. A adoração é nossa gratidão a Deus. A mesa da salvação, a mesa da adoração, a mesa da restauração. A mesa nos restaura. Na mesa, na última ceia, Jesus vai expor o traidor. Ele vai dizer: um de vós vão me trair. Na mesma ceia, Jesus vai anunciar que Pedro iria negá-lo. Mas Jesus não expulsa, Jesus não condena, porque a mesa revela sim a nossa falha. A mesa revela sim os nossos erros. Estar na presença dele, sim, revela os nossos pecados, mas não nos julga. Judas errou, escolheu fugir da graça. Pedro errou, mas escolheu chorar. Pedro caiu, Pedro negou, mas Pedro parou. Pedro chorou, Pedro se arrependeu. Porque a mesa é isso, a mesa revela a nossa falha, mas a mesa também nos mostra que existe um caminho de volta. A mesa nos mostra que existe um caminho de volta para Ele. O arrependimento. A mesa não apenas é um lugar onde o nosso pecado é exposto. A mesa é um lugar onde o nosso coração é confrontado. A mesa é um lugar onde o nosso coração é chamado ao arrependimento. A mesa é um lugar que nos mostra: existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta para Ele. A mesa nos chama de volta para Ele. A mesa nos restaura. Aleluia. Jesus ressuscita. Ele vai encontrar Pedro. Novamente, Pedro havia desistido. Pedro havia ido pescar, voltar ao que ele fazia. Pedro volta ao passado. A Bíblia fala que quando Pedro decide: eu vou pescar, os discípulos também acabam caminhando junto com ele. Jesus vai novamente ao encontro de Pedro. E você vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Uma vez, duas vezes, por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes ele foi restaurado. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Onde o pecado criou feridas, a graça veio e trouxe cura. Onde houve a queda, Deus criou um recomeço. A mesa é isso. E isso também vai ser um dos DNA da nossa igreja. A restauração. A restauração. Nós não desistimos de ninguém. Não desistimos das pessoas.
Nós amamos um que nos escolheu primeiro e nunca desistiu de nós. Só quem foi muito perdoado sabe amar profundamente. A igreja nasce também para isso, para mostrar que existe um caminho de volta. A nossa igreja, como tem dito aqui, a pastora sempre fala isso, é uma frase que ela repete, eu creio nisso. Vai ser um lugar de restauração, um celeiro de almas, um lugar da graça, um lugar de recomeços. Aleluia. A mesa da salvação, a mesa da adoração, da restauração. Qual o próximo? Da comunhão. A mesa é onde somos lavados, reunidos, ensinados a servir. Na mesa, enquanto alguns discípulos, como eu disse, eles estavam disputando um lugar de destaque, disputando, se comparando um com o outro, disputando um com o outro. Jesus, percebendo isso, ele vai fazer algo chocante. Ele pega, se levanta, ele tira o seu manto, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia de água e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele sabia que Judas estava ali e Judas iria traí-lo. Ele sabia que Pedro estava na mesa e Pedro iria negá-lo. Mas ainda assim, ele lavou os pés de cada um deles. A mesa também é sobre isso. Comunhão não é apenas convivência. Comunhão é servir. Comunhão é descer. Comunhão é amar, mesmo quando você acha que a pessoa não merece. Comunhão, a verdadeira comunhão não é apenas sentar-se à mesa, não é apenas repartir um pão. É sobre repartir o coração. É aprender a se abaixar e lavar os pés de alguém. A nossa verdadeira comunhão não será medida por quantas vezes nós nos ajuntarmos e nos reunirmos. A verdadeira comunhão será medida quantas vezes nós seremos capazes de nos abaixarmos e lavarmos os pés um dos outros. O que é lavar os pés um dos outros? O que significa lavar os pés um dos outros? Isso era muito comum nos tempos de Jesus. Eles andavam e as ruas não eram asfaltadas aqui, nem as nossas ruas. E ainda nessas ruas nossos pés sujam, não é isso? Davi ficou bravo comigo ontem, que ele limpou e entrei da rua, entrei com o pé sujo. E ele colocou uns paninhos ali para todo quem chegasse, limpasse o pé, mas eu vim pelo outro lado. Ele falou, ô pastor, acabei de limpar aí. Aí depois veio o Maico, né? E o Maico veio me seguindo, o Maico veio pelo mesmo lado. Aí o Davi falou, ô Maico, você também? Acabei de limpar aí. Eles chegavam e os pés deles eram sujos. Então limpar o pé deles era algo simples, mas exigia uma humildade. E Jesus ali fazendo essa tarefa, e essa tarefa não era feita pelos mestres, não era feita pelos senhores, era feita pelos servos. Enquanto eles ali disputavam quem era o melhor, quem era o mais alto, quem era o mais digno, quem era o merecedor, os pés estavam sujos da caminhada. Então Jesus se levanta, tira o manto, pega a toalha, se ajoelha. Jesus está ensinando com atitude que muitas vezes palavras não vão se explicar. Liderar não é se impor. Liderar é abaixar, é amar, não é sobre querer ter domínio. Liderar é servir, a começar de mim. Servo do Senhor, servo da igreja. Lavar os pés um dos outros significa escolher a humildade em vez do orgulho. Cuidar das feridas causadas pela caminhada.
Tratar com graça quem está cansado, o falho, o imperfeito. Amar não apenas quem é fácil amar. Amar não apenas quando é fácil amar, mas amar todas as vezes que se fizer necessário. E é necessário amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus naquele ato estava dizendo: vocês não vão se parecer comigo saindo por aí pregando o evangelho. Não é sobre muito mais do que vocês falam, é sobre o que vocês fazem. Jesus estava ali ensinando por atitude que nós viemos ao mundo para servir. Onde há pés lavados, há cura. Onde há serviço, há comunhão. Onde há humildade, nesse lugar, Jesus permanece. E que essa seja uma das visões da nossa igreja. Que a nossa igreja consiga caminhar por isso. Uma igreja que não aponta dedo, mas que estende a mão, que estende a toalha. Salvação, adoração, restauração, comunhão. E último, o amor. Ah, mas pastor, por que o amor ficou por último? O amor não podia ser o primeiro e o A, depois da adoração? Seria o amor o menos importante? Não. O amor é a base. O amor é o mandamento que sustenta a mesa. O amor é o mandamento que sustentará a nossa igreja. Em João, capítulo 13, versículo 24, é Jesus dizendo, João 13, 34. João 13, 34, você está anotando aí. Vai dizer assim: eu lhes dou este novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. É Jesus dizendo: amem uns aos outros. Mas não está dizendo assim, ó, eu vou dar um conselho para vocês, eu vou dar uma dica, eu vou dar uma ideia. Não, está dizendo: eu vos deixo um mandamento: amem uns aos outros. Não era um conselho, era um mandamento, era um selo, era uma marca da verdadeira igreja. O amor que tudo suporta, o amor que corrige sem destruir, o amor que serve sem esperar recompensa, sem esperar aplausos. Se nós, como igreja, verdadeiramente queremos ser na terra a verdadeira igreja de Cristo, se nós queremos crescer como igreja, permanecer como igreja, nós queremos que verdadeiramente tocar pessoas, alcançar vidas, nós teremos que carregar essa marca. E tudo que fizermos seja marcado pelo amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. É um mandamento. A ceia, a última, a primeira e a próxima. Hoje, como eu disse, nós celebramos a última ceia do ano, mas também celebramos a primeira ceia da nossa igreja, a primeira ceia na nossa casa. Mas e a próxima? Eu olhei no calendário, a próxima vai ser no segundo domingo de janeiro. Sabe que dia cai? Marca aí, segundo domingo de janeiro, dia 11 de janeiro. Não, pode olhar, eu olhei. Pra quem não sabe, 11 de janeiro é meu aniversário, fica a dica. Vai ter ceia. Amém? Mas se não tiver aqui, vai ter ceia lá em cima. A última, a primeira e a próxima, a gente não sabe. Talvez a próxima ceia não vai ser nessa casa, talvez a próxima ceia não vai ser nesse âmbito terreno. Talvez a próxima ceia vai ser com Jesus, na glória,
ao lado dele. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Quisera fosse hoje. Quisera fosse hoje. Quisera fosse agora. Estarmos com ele à mesa, no lugar onde as ruas são de ouros e cristais, cercado por anjos, arcanjos, querubins, serafins, uma multidão dizendo: santo, 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 santo. O dia que será para sempre, estaremos com ele, celebrando com ele, eternamente com ele. Ah, quisera fosse hoje. Ah, Senhor. Vivamos preparados, meu querido. Vivamos unidos. Vivamos com o coração queimando como na sarça. Um coração queimando por salvação. Um coração queimando por adoração. Um coração queimando por restauração, por comunhão. Um coração queimando de amor. Um coração queimando de amor por ele. Um coração sedento, queimando de amor por almas, por vidas. Um coração que tenha só um olhar por vidas. Que não ame as coisas, mas que ame a ele. A ele, exclusivamente a ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Que haja no nosso coração esse amor queimando. E hoje participarmos da ceia. E nós vamos servir a ceia. Eu queria que nós fizéssemos esse momento de reflexão. Convidar você a fazer algo simples, que é comum nós fazermos na ceia. Algo simples e profundo. A Bíblia vai dizer: cada um examine a si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados pelo mundo. Então esse é o momento de nós olharmos, não para o lado, mas olharmos para dentro de nós mesmos, olhar para o nosso coração, estarmos diante dele na mesa. E como diz, a mesa revela aquilo que nós somos. A mesa revela, mas a mesa não nos julga. A mesa revela o que nós somos, a mesa revela: existe um caminho de volta, o arrependimento. Então nesse momento nós vamos fazer isso. Nós vamos estar com ele na mesa. Mas antes, nós vamos orar. E se houver alguém que precisa aqui de salvação, esse é o momento de se render a Jesus. Se há um coração que se afastou, que a adoração volte a ser sincera. Se há feridas, se há culpas, quedas, permita que a graça te alcance nessa manhã. Permita que a graça te restaure nessa manhã. Se existe alguém que você precisa se reconciliar, que você faça isso hoje. Então está aqui e você entregue ao Senhor. Porque a mesa também é esse lugar, que não é de condenação, mas o lugar do perdão. Não é o lugar da perfeição, mas é o lugar da graça. Paulo vai dizer: não beba, não come indignamente, mas façamos olhar um para os outros. Quem aqui é digno? Ninguém é digno. Eu não sou digno. Eu não mereço. Mas a graça nos alcança. A graça nos permite estarmos à mesa com ele. Não somos dignos, mas a graça nos permite termos parte com Cristo. Através da mesa. Através da ceia. Então nós vamos fazer isso, irmão. Nós vamos orar. Encontrar minhas mãos enquanto preparamos a mesa, da maneira que você achar melhor, sentado, ajoelhado, até mesmo em pé. Faça essa análise. Faça essa análise, mas sem culpa. Romanos 8:1 diz que não há condenação, não há culpa. Que você se derrame, Pai, aos pés dele. Que você quebre o seu vaso diante dele. Você pode dizer para ele: Senhor, eu pago o preço para estar na sua presença. A sua presença vale mais que a própria vida.
A tua presença vale mais que a minha própria vida. Analise, se arrependa e depois coma do pão, beba do sangue, faça parte do corpo de Cristo.